Hoje eu tenho a honra de receber para um bate-papo Cláudio Massad, mesa tenista paralímpico, medalha de bronze em Paris. O Cláudio carrega na sua história, na sua trajetória, muita superação, muita coragem, planejamento e sucesso. Então, todos os elementos, né, que pode inspirar empresários, gestores e profissionais de todas as áreas. Então, fica aqui com a gente nesse bate-papo que será imperdível, porque a história realmente é muito inspiradora. Obrigado, Cláudio, e seja bem-vindo aí ao nosso canal. Muito obrigado, Adriano, a todo mundo que está acompanhando. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha trajetória. De fato, é difícil desacoplar a vida de um atleta, a carreira de um atleta de alta performance de uma empresa, né? Então é muito bacana isso. Então estou muito feliz com o convite e um prazer poder contar um pouquinho da minha história. Muito bom. Vamos começar então pelo ponto máximo, né, da trajetória, a conquista, o bronze em Paris, né? Conta pra gente o que passou na sua cabeça depois de quase 3 décadas, né? É isso, de treino, de muita luta, de todos os elementos que a gente sabe que são necessários, a gente vai explorar nesse bate-papo, né? O que passou na sua cabeça nesse momento e hoje você olhando para esse momento, você diz, olha, isso aqui foi determinante para que essa medalha viesse? Bom, com certeza o momento mais lindo da minha carreira, essa conquista da medalha de bronze, estar nos Jogos Paralímpicos já era meu grande objetivo de vida. Eu sempre costumo dizer, eu lembro daquele garotinho gordinho com uma deficiência na perna, quando assistia pela TV os Jogos de Barcelona em 92, de Atlanta em 96, Sydney em 2000, sonhando um dia, quem sabe, chegar numa competição desse patamar. E eu consegui, eu realizei depois de algumas frustrações. Eu acho que a palavra é resiliência, é saber cair, levantar, ressignificar e seguir em frente. E foi o momento mais lindo da minha trajetória. Estar entre os melhores do mundo, na maior competição do mundo, é algo impagável. Então eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. Todas as dificuldades, os percalços, os obstáculos, todas as barreiras, a falta de apoio e, acima de tudo, o meu coração me guiou para conseguir chegar nesse campeonato e alcançar a maior honraria que um atleta pode conquistar, que é uma medalha de uns Jogos Paralímpicos. E o grande elemento aí, né, olhando agora assim para trás, né, o grande elemento seria aquela sensação de dever cumprido, ou seja, que conta, né, tudo sobre o que a gente fez até chegar ali, é isso? Com certeza, dever cumprido e que sonhos se tornam realidade. Com planejamento, com foco, com determinação, com amor naquilo que faz. E é um dos legados que eu quero deixar para as pessoas, para as futuras gerações, de fato, que quando a gente faz algo com muito amor, a gente se dedica muito para isso, a gente chega lá. E eu consegui. E, de fato, uma meta de vida realizada. Sabe que desde 2008 eu entrevisto, né, empreendedores, profissionais com histórias de superação e de sucesso. E é incrível o quanto a palavra amor, né, ter amor pelo que faz, aparece praticamente em todas as entrevistas. Então, de fato, é um elemento que se fala muito pouco, né, no sentido de uma habilidade, é um comportamento, porque na verdade não é bem isso, mas é um elemento muito importante, né, quando a gente consegue a busca por essa condição de fazer aquilo que a gente gosta, mas fazer com amor de fato. Concordo plenamente. E a vida de um atleta, se você não fizer por amor, não dá para chegar, não dá para se manter, não dá para alcançar. É uma vida muito desgastante, né? De rotina de treinos, de batalhas diárias, e o atleta ele tem que estar sempre preparado a lidar com frustração. A gente treina por pequenos momentos de glória, que duram muitas vezes pouco tempo, às vezes com uma medalha que dura a vida inteira, mas a gente está se preparando cada vez mais para se tornar a nossa melhor versão. Então a gente passa por fracassos, por perdas, e isso a gente aprende a seguir em frente. Mas para a gente conseguir seguir em frente, a questão do amor ela é primordial. Para a gente acordar todos os dias, se dedicar mesmo após uma derrota dolorida, mesmo após a perda de um título que estava nas nossas mãos, a gente tem que seguir. Então o amor ele é crucial para a gente seguir e a gente alcançar aquilo que a gente almeja. E por falar, né, em obstáculo, né, a sua trajetória ela é pautada em grandes obstáculos, né, desde na infância o diagnóstico da doença de Blount, né, até a perda do seu irmão, que a gente
sabe que é uma referência para você e acabou mudando, era, né, uma referência para você e mudou o rumo da sua vida, né? Então, o que te manteve em pé, além do amor que você já citou, né, que com certeza é um ponto importante, mas quais outros fatores que te manteve em pé e o quanto isso também cabe para empresários e gestores, que a gente sabe que passa por desafios, por obstáculos, por pressão, em muitos momentos da sua trajetória empreendedora? Eu acho que esse detalhe é um ponto muito importante, porque o atleta ele passa por momentos de tensão, a gente sente pressão, a gente sente medo, a gente sente angústia. O problema não é sentir isso, o problema é como a gente vai lidar com esses sentimentos. No caso, quando eu tive o diagnóstico de Blount, e onde eu tive uma doença na minha perna, e minha perna começou a crescer de uma forma diferente, ela começou a entortar, aquilo me deu várias possibilidades. E a gente tem possibilidade de enxergar o que é bom e o que é ruim. No meu caso, eu consegui entender aquilo lá, o praquê daquilo lá, e sabendo que eu poderia me tornar um atleta paralímpico profissional. Então, eu sou muito grato a essa deficiência, e ao mesmo tempo poderia ter olhado para isso e falado, meu, que pena, por que comigo? Eu sempre costumo dizer que a pergunta certa não é o porquê, mas sim o para quê, qual a finalidade. Que a gente tem que entender aquilo ali, e eu acredito que nada é por acaso. E o falecimento do meu irmão, com certeza, meu maior ídolo. Minha mãe se separou do meu pai em 92, ele acabou se ausentando, e quem cuidou da gente foi a minha mãe, a minha tia, irmã da minha mãe, e o meu irmão mais velho, que era a nossa referência como homem. E a diferença era de quase 15 anos dele para mim, eu sempre mais o tive como um ídolo. E no leito dele de morte, onde ele estava doente, ele me confessou várias coisas da vida dele, dentre elas que ele era infeliz. E ele falou assim para mim, saindo daqui eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu amo. Chega, não quero mais passar por isso, a vida é muito rápida. 4 dias depois que ele me falou isso, eu estava enterrando ele. Então foi a grande perda da minha vida, mas como dizem, o significado ou pelo amor ou pela dor, foi aonde que eu virei a chave da minha vida, assumi os meus amores, a minha paixão pelo esporte, me tornei atleta profissional aos 23 anos, fui cursar educação física, eu já tinha feito curso de direito, que não exerço, mas me ajuda demais no meu dia a dia, e decidi ser feliz e pagar o preço. Então, eu acho que quando a gente, de novo, é difícil a gente desacoplar, mas a questão da nossa paixão, e quando a gente passa por frustrações e a gente aprende a ressignificar e a direcionar uma rota alternativa, a gente consegue chegar lá. E existem várias maneiras para a gente chegar lá. O que a gente precisa saber é, às vezes, desviar do obstáculo e encontrar um caminho que muitas vezes a gente não está enxergando, mas está no nosso lado. Então, a gente aprende com o esporte isso também. Essa decisão, né, de engavetar, entre aspas, o diploma do direito, né, até mesmo entre aspas, porque é o que você disse, você acaba usando ele no dia a dia, ou seja, uma formação universitária, ela nunca é perdida e ela, né, pode ser usada de várias formas no dia a dia, na nossa trajetória. Mas você era formado numa renomada instituição de direito, né, uma das melhores do Brasil, e aí decide, né, engavetar o diploma e seguir. E certamente isso que o teu irmão disse, de não ter sido feliz, deve ter sido uma mola propulsora para essa decisão, né? Você já acabou adiantando um pouco sobre isso. Agora, é uma decisão muito corajosa, né? Ela precisa estar pautada também em outros elementos. E a gente sabe que hoje, com todas as mudanças que acontecem no mundo e com a velocidade das mudanças, é uma coisa que a gente tem que, é um exercício quase que constante, né? Repensar a nossa carreira, a nossa trajetória, repensar o conceito de negócio, que é como a gente faz aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, qual que seria o conselho para os profissionais, empresários, gestores, que a todo momento tem que repensar e precisa ter coragem, né, para colocar isso, porque às vezes você tem que abrir mão de algo que você já conquistou. Com certeza, e assim, eu acho que ninguém faz nada sozinho, Adriano. Eu acho que a gente precisa de bons mentores, a gente precisa olhar para o lado, a gente precisa buscar conhecimento, buscar apoio para que a gente consiga se desenvolver. Então eu tive bons mentores que me auxiliaram também nesse processo e que foram fundamentais para que eu conseguisse entrar no trilho da minha vida e assumir o que eu queria.
Então, acho que isso é importante, às vezes, um empresário procurar gente com conhecimento para encontrar um caminho. Às vezes a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, só que a gente precisa de um auxílio para poder enxergar algumas coisas que a gente não está enxergando. Então isso é muito importante. No esporte, no tênis de mesa, que é um esporte individual, na prática, na teoria, na verdade, na prática ela não é individual. Eu preciso dos meus técnicos, eu preciso dos meus parceiros de treino, eu preciso de patrocinadores, eu preciso do apoio familiar, eu preciso de tudo, eu não chego em nenhum lugar sozinho. Então, um trabalho em equipe e com uma boa equipe faz muita diferença na nossa trajetória. Né? Como atleta, então, não tenho nem o que falar. Eu preciso de psicólogo, eu preciso de médico, eu preciso de profissionais que vão contribuir para o meu desenvolvimento. Então, é muito importante o empresário, o atleta, investir na sua equipe. Ter uma equipe capaz e competente. E aí foi onde eu tive essa virada de chave, decidi me profissionalizar, busquei apoio de pessoas competentes, fui fazer a graduação de Educação Física, modéstia à parte falando, fui um dos melhores alunos da graduação, porque era o que eu queria fazer, era o que eu me dedicava, o que eu batalhava, e eu sempre tive, o meu plano A era o tênis de mesa, meu plano B era o tênis de mesa, meu plano C era o tênis de mesa, mas eu precisava mudar as rotas, algumas alternativas para conseguir chegar naquele objetivo, mas com equipe por trás, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A gente sabe, né, que uma grande conquista ela depende de muito preparo físico, não só para os atletas, mas acredito que isso valha, né, para todos os profissionais, de outra forma, mas vale, preparo físico e preparo emocional, né? Agora, o que você considera inegociável para alta performance? Ou seja, elementos inegociáveis para alguém que quer ter alta performance. Primeiro, rotina. Rotina. Não adianta treinar, fazer de quando quiser, se quiser, não chega. Eu costumo dizer, inclusive, o talento ele é importante, mas ele não é suficiente. O trabalho duro, o trabalho diário, isso que vai fazer a diferença. Ah, eu tô com dor, não tô num dia legal para treinar, não tem problema. O cara que tá lá em outro lugar tá se preparando. Pode estar chovendo, pode estar nevando, pode estar calor. Se você quer ter resultado, você tem que trabalhar. E quando eu falo trabalho, é de forma correta. Às vezes o pessoal trabalha, treina muito demais, mas não com qualidade. Então isso é muito importante. Às vezes é uma linha muito tênue entre você trabalhar bem e você trabalhar muito. Mas a questão da dedicação com o planejamento, a gente consegue chegar lá. Fazendo alguns pequenos ajustes, a gente chega lá. E eu detalho muito, eu gosto de colocar muita ênfase no aspecto mental. É o psicológico que vai fazer o cara ter sucesso, principalmente. No esporte, principalmente, é a cabeça que vai fazer o cara bater recorde, é a cabeça que vai fazer o cara conquistar medalha, é a cabeça que vai fazer o cara ser campeão. Então é muito importante. Aí perguntaram para mim, mas você trabalha quando o seu mental? Todos os dias. É um trabalho diário. Não só com profissionais, obviamente, que é muito importante, né, ter um psicólogo, uma psicóloga, um coach, uma coach, mas também a gente com a gente mesmo. As nossas conversas interiores. E a gente tem um grande problema no Brasil, de um modo geral na cultura brasileira, a gente pode fazer 99 coisas corretas. Se a gente fizer uma coisa errada, a gente dá muito mais valor para aquela errada do que para as 99 que a gente fez de forma correta. Então a gente precisa mudar também um pouquinho a maneira como a gente enxerga isso aí. Até porque por trás de cada derrota, né, de cada fracasso, de cada erro, existe a oportunidade, a grande oportunidade de aprendizado, né? Então, aqui na consultoria, por exemplo, a gente tem um contrato, né, que eu olho para esse contrato hoje em dia, que são termos de compromisso com os clientes, e vejo lá que tem 30% de elementos jurídicos, mas 70% do que está ali é sofrimento, né? Coisas que a gente precisou evoluir para fazer melhores combinados e hoje conseguir fidelizar os clientes por mais de 5 anos. Né? Então, numa média de todos os produtos, passa de 4 anos. Então, eu vejo que, e aí, quando eu olho para aquilo, eu falo, o que está por trás daquilo mesmo são erros, falhas do passado, né? Que nos fizeram evoluir. Com certeza, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que uma pessoa ela se desenvolve
pelas suas derrotas, pelas suas falhas, pelos seus fracassos. Possivelmente eu não teria ressignificado em 2019, quando eu perdi o título dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, onde eu era o favorito, e eu não perdia para o meu adversário, fazia 4 anos, se eu tivesse vencido aquela partida. Foi um momento muito difícil da minha carreira, eu era o favorito, eu era o cara... Para ganhar aquele título eu não venci. Não consegui, não fui capaz, principalmente ali depois da semifinal para a final, eu não fui capaz de aquietar a minha cabeça e pensar no momento presente, que é o momento mais importante, porque passado passou, a gente não tem como voltar. E eu costumo dizer que é aí que está o poder do tempo, né? O tempo faz dinheiro, o dinheiro não faz tempo, não compra tempo, eu não consigo voltar. E também o futuro não existe ainda, é incerto, o que existe agora é o momento presente. Então, aquela derrota me ensinou 2 grandes lições que eu gosto de compartilhar. Primeiro, na vida não basta só merecer. Trabalhar duro, se dedicar, fazer o nosso, é o mínimo que a gente pode fazer. Tão importante ou mais importante que trabalhar duro é aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Isso é importante. Forte isso, hein? O tempo faz dinheiro, mas o dinheiro não faz o tempo. E na vida não basta, né, trabalhar duro, tem que ter coragem até para aproveitar as oportunidades. Olha só, é literalmente de arrepiar. E se você for falar os 300 melhores jogadores do mundo hoje, todo mundo trabalha duro, todo mundo se dedica, ninguém tá ali brincando. Qual que é a diferença do cara que tá no posto de 300 pro número 1 do mundo? Qual que é a diferença? Né? E outra coisa que eu aprendi, de fato, o real sentido da palavra ressignificação. Eu tinha todos os atributos para ter sido campeão e não fui. Só que eu aprendi a ressignificar, corrigir a minha rota e eu tive uma conversa muito séria comigo. Eu prometi para mim mesmo que se eu tivesse uma terceira oportunidade, essa oportunidade não passaria nas minhas mãos. Eu estava mais preparado. Aquilo me preparou para conseguir chegar em 2023 e ganhar o título e, consequentemente, disputar a Paris 2024 e ganhar a maior honraria que eu poderia ter ganho na minha vida, que foi a medalha paralímpica. Então, são situações que a gente aprende e, numa conversa com o sou atleta do SESI, numa conversa com um superintendente do SESI, ele falou uma coisa assim que é muito bacana, isso que é a sua pergunta. Nos Estados Unidos, quando um empresário ele quebra, ele vai pedir apoio financeiro na segunda vez, eles apoiam de novo. Que ele sabe, as instituições financeiras sabem que ele possivelmente não vai cometer os mesmos erros, que ele aprendeu com aquilo. Então o apoio existe. Então é isso que a gente precisa entender. A falha não é o fim do mundo. Na verdade, eu acho que ela é o início do seu sucesso. Nós temos um case aqui da consultoria, que hoje a gente poderia dizer que ele é o top 10 de todos os clientes que a gente já teve até hoje, que são mais de 500 grupos empresariais. Isso se estende a mais de 1.500 unidades de negócio, ele estaria no top 10. E ele é um cara que havia quebrado 2 vezes. Quando a gente começou a fazer o trabalho, ele tinha 180 protestos das empresas anteriores. Então você vê, né? E tudo isso, toda essa história de 2 fracassos se traduziu em muita mudança de comportamento e muito aprendizado. Então valida muito isso. Uma correlação muito grande com o mundo empresarial. Isso que eu ia falar agora. Outro dia eu estava vendo também entrevistas, né, e o Bernardinho, um grande campeoníssimo na vida e no mundo corporativo também, e ele falou, e é verdade, nenhuma universidade vai trazer a bagagem, conhecimento e tudo que o esporte pode trazer para uma pessoa. Aprender a ganhar, humildade, aprender a perder, se reerguer, aprender a trabalhar em equipe, independentemente se for o esporte individual. Como eu falei, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Aprender a ter disciplina, aprender a ter rotina. Isso tudo faz parte do sucesso de um atleta, de um empresário, de um médico, de um engenheiro. Então, todas as áreas elas estão interligadas. Então, é muito importante que os empresários entendam isso, que tudo na vida também é momento e que a gente consiga fazer de cada momento algo com muita intensidade e principalmente desfrute dos momentos ruins, porque a gente vai passar por eles. Não tem como na vida, como você falou, esse empresário quebrou 2 vezes. Eu quebrei 2 vezes também. Em 2015 eu perdi a final do Pan-Americano de Toronto e em 2019 eu perdi no qual eu era favorito. E os 2 me custaram a vaga para Rio 2016 e para Tóquio 2020, que por causa da pandemia acabou virando 2021.
mas isso me deu uma estrutura absurda para em Bronze 2023 de 24. eu ganhar a medalha de ouro para a Pan-Americana, que me credenciou, me deu a vaga para Paris e ganhar a medalha. Acho que o se, essa palavra, ela é muito complicada, mas talvez eu não teria estado no meu melhor momento como eu estive mais experiente aos 39 anos, jogando no meu melhor e conquistando essa medalha. Cláudio, voltando um pouquinho nas duas questões que você colocou, né, da rotina e do trabalho emocional, esses dois pontos acabam conduzindo a gente também para a disciplina, né, porque o emocional te tira da disciplina e a falta de rotina também, acho que é um elemento. E a disciplina seria um terceiro elemento muito presente aí nas histórias de sucesso? Com certeza. Perdão. Com certeza. Ninguém consegue chegar sem rotina. Não tem como. Um atleta, a gente costuma dizer que um atleta, para chegar num alto nível de tênis de mesa, ele precisa de 10 mil horas de prática, né? Uma média, para ter uma noção. Então, não é uma vez por semana, 2 vezes por semana que o atleta ele vai conseguir chegar num alto nível. Então, é muito importante essa questão da disciplina, combinada com a parte emocional, com a parte mental, combinada com o aspecto físico, com o aspecto técnico, tático. Então, é uma soma de elementos, de fatores, de valências que vai fazer com que o atleta, e aí eu vou fazer a correlação também com o empresário, que ele vai conseguir chegar no objetivo dele, que ele vai conseguir passar por momentos de dificuldade e que ele vai encontrar os caminhos que ele precisa encontrar para ter sucesso. Muito bom. E essa conquista, né, de Paris, ela veio num trabalho com o Luiz Manara, né? Ou seja, foi um trabalho em dupla, né? Um jogo de dupla. Eu jogo tênis também. Não sei se eu posso dizer que eu jogo tênis, né? Eu brinco de tênis, né? Essa semana fui num torneio profissional de tênis e concluí que eu não jogo, eu brinco só, né? Não dá para falar que eu jogo. E jogo duplas, e a gente sabe que dupla precisa, né, de sintonia, de entrosamento, tem muito a ver com um trabalho em equipe. Às vezes uma dupla que são dois tecnicamente mais fracos ganham de uma dupla que são dois tecnicamente mais fortes por conta disso, da sintonia, do entrosamento e do trabalho em equipe, né? Conta pra gente o que as empresas podem aprender com isso para poder levar esse fundamento de trabalho em equipe para dentro das empresas, que é importante, mas não é fácil. Não é fácil. E gestão de pessoas. A gente tem que aprender a fazer gestão de pessoas, a entender que são seres humanos, cada um com a sua individualidade, cada um com seus aspectos positivos, com seus aspectos negativos, e você saber lidar com isso. E eu e o Manara, a gente se dá super bem. Primeiro, a gente é muito amigo fora, a gente é muito parceiro, a gente tem pensamentos muito semelhantes, a gente tem vidas parecidas, e a gente almejava conquistar uma medalha, e a gente planejou isso. A primeira coisa que a gente fez foi um planejamento, a gente se preparou para aquilo. E outra coisa que aconteceu que eu gosto de falar bastante é a gente saber ouvir. Porque às vezes a gente quer falar demais, e a gente está precisando, o nosso parceiro está precisando desabafar, está precisando falar alguma coisa. O que aconteceu? No dia que nós iríamos jogar as quartas de final com a França, os donos da casa, 4 mil pessoas torcendo para eles, o Luiz Manara, algumas horas antes, jogou com a Dani Houen as quartas de final das duplas mistas, e eles contra a dupla número 1 do mundo, uma dupla polonesa. Eles colocaram 2-0 nessa dupla, melhor de 5 sets de 11 pontos, quem ganha 3 sets ganha o jogo. 9-9, eles tiveram no terceiro set, perderam, no quarto set também estavam na frente, perderam, e no quinto set também. E quando acabou o jogo, eu só comecei a receber um monte de mensagem, porque eu só jogaria com ele 4 horas da tarde, e ele tinha jogado às 10 horas da manhã. As mensagens que chegaram para mim foi do preparador físico, do psicólogo, do técnico, dos parceiros da seleção, falando: o Manara está desolado, precisa conversar com ele. Ninguém consegue, ele não deixa ninguém conversar com ele. O que eu fiz? Terminei de almoçar, peguei minhas coisas e fui pro ginásio, como já estava planejado. Aí eu cheguei no lounge dos atletas, ele estava isolado num canto, chorando muito, muito triste, muito decepcionado. E eu precisava, de alguma maneira, recuperar ele. E o que eu fiz?
Primeira coisa, eu sentei do ladinho dele, me coloquei na mesma posição que ele estava, eu cheguei para ele e falei, o que você está sentindo? Ele falou, estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu falhei, eu fracassei, a medalha estava aqui, ela escorreu da minha mão. Eu estou muito decepcionado, eu estou muito triste. Ele começou a falar, se lamentar, e à medida que ele foi falando, ele foi desabafando e ele foi melhorando, né? E aí eu comecei a perceber aquilo e comecei a levantá-lo. E fui falando que eu entendia, eu lamentava, e eu falei para ele assim, Manara, a gente tá junto. Se a gente ganhar, a gente vai ganhar junto. Se a gente perder, a gente vai perder junto. A gente já tá na maior competição do mundo. Vamos desfrutar o momento. Independentemente, vamos ver essas 4.000 pessoas que estão aqui torcendo para nós, torcendo pela modalidade, por mais que seja contra nós, pela França, mas eles estão aqui. Vamos lutar. E vamos lutar pelo nosso país, por tudo que a gente faz, por tudo que um atleta tem que fazer. Aí eu falei para ele, a gente só precisa de uma oportunidade. Se der certo, maravilhoso. Se não der certo, tudo bem. A gente já está entre os melhores. Isso já era para a disputa do bronze. Quem ganhasse já garantia a medalha. Tá. Porque no tênis de mesa, no Paralímpico, não tem disputa de terceiro e quarto. Os dois que chegam na semifinal e acabam perdendo, ele já automaticamente garante a medalha de bronze. Como é no judô, por exemplo, no Olímpico. E aí ele falou, nossa, muito obrigado, eu estou muito melhor, eu precisava disso, eu precisava desabafar. Eu falei, então vamos, a gente só precisa de uma chance, vamos embora. E deu certo. Então o que eu aprendi ali também, que às vezes, se eu chegasse para ele e não o visse como um humano, e sim como um robô, falou, tudo bem, levanta, vamos embora, vamos jogar, que agora é importante também. Possivelmente ele não teria desempenhado. Mas eu precisava entender o aspecto humano dele, a tristeza momentânea dele que estava naquele momento. Então, é importante também em que os empresários entendam que os colaboradores, os empregados, os funcionários, eles são pessoas, eles têm sentimento também, obviamente. Então, isso é muito importante, a gente conseguir chegar numa linha que a gente consiga tanto entender a questão humana, quanto também cobrar a questão da performance. Então isso é muito importante, esse jogo de cintura aí é muito importante. Então essa cena aí, esse momento aí me mostrou que a gente precisa dar atenção para isso também, para esse aspecto que é fundamental, o lado humano das pessoas. É algo que eu acredito muito também. Uma empresa ela não se perpetua se ela não tiver uma cultura de resultados, de mercado, de performance. Agora, existem formas e formas de fazer isso. Acho que o grande elemento, né, é exatamente esse. Fazer se preocupando com o lado humano, né? Eu ia perguntar para o Cláudio, né, o que ele iria destacar nessa conversa com o Luiz Manara nesse momento, né? Ou seja, o que foi importante, mas eu acho que eu já concluí, veja se eu concluí certo. O mais importante foi ouvi-lo e deixar ele pôr para fora tudo aquilo, né? É isso? Com certeza, ele tava com uma energia muito pesada e muito frustrado. Eu precisava, de alguma maneira, reerguê-lo. Como você falou, você joga tênis também, não adianta eu estar bem se meu parceiro não está bem. Não vai fluir, não vai ter sinergia, não vai ter entrosamento. Então eu precisava deixar ele calmo, tranquilo, ainda mais que o tênis de mesa é um esporte que envolve muita coordenação motora fina, muita sensibilidade. Se o atleta não estiver focado, concentrado ali, ele não consegue desempenhar. Pode ser o melhor atleta do mundo. Não adianta, não vai performar. Então era importante isso, eu ouvi-lo, eu deixar ele falar, aliviar e conseguir levantar ele de novo. Foi o que eu fiz. E é interessante essa história também do desfrutar, né? De aproveitar o momento. Tem um livro, O Jogo Interior do Tênis, né, que fala sobre isso, que é um exercício constante, não só lá na quadra, não só no esporte, mas na vida como um todo e principalmente na empresa, né? Acho que ninguém merece trabalhar infeliz, esse já é o ponto, né? Então a gente tem que buscar algo que realmente nos leve com equilíbrio, com recompensa financeira, com cobranças, com autocobrança, mas também que faça sentido em termos de felicidade, senão nada vale a pena, né, Cláudio? Com certeza, eu acho que essa felicidade envolve vários aspectos. O aspecto emocional, o aspecto profissional, o aspecto de relacionamento familiar, o aspecto financeiro também. É um
conjunto aí que Boa, quando a gente faz, a gente trabalha, de novo, com planejamento, com inteligência, com resiliência também, a gente consegue chegar em algo que nos traz uma felicidade nesses aspectos muito importantes. Então, o Cláudio já disse para a gente, né, que não basta treinar, que é preciso planejar, que é preciso uma série de outras habilidades, inclusive de aspectos emocionais. Agora, existe também, e tem que existir, um planejamento dos recursos, um planejamento financeiro, né? E um controle dos recursos, tem que gerar receita, ou seja, um atleta, ele é uma unidade de negócios, ele é uma empresa, e tem que, então, queria que você destacasse para a gente qual a importância do planejamento e da gestão financeira, né? Já que a Fabri Consultoria e a Fabri Academy são empresas focadas em gestão financeira, e qual o conselho que você dá em cima disso para empresas que querem um crescimento sustentável? Isso é fundamental. O atleta não adianta só amar e não adianta trabalhar duro. Se você não tiver investimento, como é que você vai comprar material? Como é que você vai pagar mentoria? Como é que você vai competir? Viajar, pagar passagem, hospedagem, inscrição, como que você vai fazer acontecer? Então é muito importante, por isso que é muito importante também que as empresas entendam isso no esporte também. Que quando elas investem no esporte, elas não estão só investindo no atleta, elas estão investindo nela, elas estão investindo em futuros profissionais, em pessoas que vão querer também se desenvolver nesse aspecto. Então é muito importante o atleta, como você bem falou, o atleta ele é uma empresa, eu sou uma empresa, o que eu ofereço? Eu ofereço trabalho de divulgação da marca, eu faço palestras, eu realizo vivências, eu falo sobre vários aspectos, inclusive trabalhar sob pressão. Imagina você estar num ginásio com 4.000 pessoas torcendo contra você. E o que eu fiz? Eu trouxe a torcida para nós. Eu curti aquele momento, eu desfrutei aquele momento. E uma coisa que você tinha até falado, até voltando um pouquinho para depois voltar na resposta, em 2015 eu estava jogando meus primeiros Jogos Pan-Americanos em Toronto. Eu estava muito pressionado. E eu pensei, eu tive um leve pensamento. Eu falei, nossa, eu queria que acabasse logo. Eu falei, mas espera aí. Queria tanto estar aqui? Eu não tenho a vida inteira, por isso eu quero terminar? Não quero, não. Para, não vou pensar nunca mais assim. Eu fiz a vida inteira. Não, eu quero muito isso. Eu trabalhei, eu vivi por isso, para isso. Então, eu preciso assumir. A gente tem que assumir as nossas escolhas, os nossos acertos e as nossas falhas. É muito importante a gente assumir e não ficar culpando os outros por causa do nosso fracasso. A responsabilidade sempre é nossa, sempre é nossa. Inclusive é nossa, muitas vezes, por acreditar nos outros, que falam que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. Então isso é muito importante. Então o empresário ele tem que entender, um atleta ele tem que entender que sem investimento, e um investimento correto, ele não vai chegar. Por isso que a gente precisa do apoio empresarial no esporte, nos projetos sociais. Sem dinheiro, um talento bruto é apenas uma chance perdida, uma oportunidade perdida. Eu preciso do investimento de forma correta, planejada, com foco, para que eu consiga me desenvolver. No esporte e no mundo empresarial é a mesma coisa. Muito bom. Você criou uma associação, é isso? É Nova Era, é isso? A associação ela foi criada em 2011, né, com um objetivo aqui em Bauru de desenvolver o esporte através da prática do tênis de mesa e também captando parceiros, patrocinadores, leis de incentivo para que a gente pudesse fomentar o esporte aqui na cidade. É uma associação que foi desenvolvida, né, fundada em 2011 com esse aspecto de fomentar o tênis de mesa na cidade de Bauru. Percebe que o que ele está falando no final das contas é de sucessão, que também deve ser uma preocupação das empresas, né? A empresa, às vezes, ela tem um momento muito bacana, ela está num time muito interessante em termos financeiros, comerciais, está indo muito bem, mas existe muito pouca preocupação com a continuidade. Então percebam que um mesa-tenista, né, criou um modelo para poder perpetuar, para deixar um legado
E isso é um recado importante para nós empresários também, né? Ou seja, como é que fica a continuidade no momento que eu não estou aqui? Como é que fica o esporte na cidade? Então, muito bacana, parabéns pela iniciativa e também obrigado pelo recado que você traz para empresários e gestores, porque na verdade esse papel da continuidade acaba estando na mão do gestor. E é bacana isso, Adriano, porque a gente não pode ser egoísta. A gente acha que tem que perpetuar mesmo, tem que fazer o negócio andar, mesmo que a gente não esteja aqui. E o meu grande foco é o esporte, o meu objetivo é que existam outros atletas também de destaque. Eu costumo dizer, eu nem de longe era o melhor da minha geração, não era o melhor da geração, não estava nem entre os melhores, mas eu fui o cara que pagou o preço, eu fui o cara que acreditou, eu fui o cara que batalhou, eu fui o cara que levantou quando caiu, e não caiu 1, 2, 3, 10 vezes, eu caí inúmeras vezes. Mas eu fui o cara que seguiu um propósito. Então é muito importante que a gente tenha isso, que a gente não seja egoísta e que a gente tenha uma cultura que com A, B, C, D e E, a gente vai continuar tendo resultado. A gente precisa, se o meu foco é o esporte, o desenvolvimento do esporte, tudo que ele alavanca, oportunidades, mudança de vida, formação de excelentes profissionais, mesmo aqueles que se dedicam por muito tempo ao esporte, eles não vão viver do esporte como atleta, como técnicos, mas eles adquiriram todas as capacidades, todos os pontos positivos que o esporte agrega, que o esporte oferece. Isso vai trazer muita diferença para um futuro empresário, para um futuro médico que vai ter que fazer uma cirurgia complicada, para o futuro engenheiro que precisa fazer um planejamento correto para poder construir algo. Então isso é muito importante. Então é muito importante que a gente tenha isso, a gente não pode ser egoísta do eu querer só ser o melhor e acabou o ponto final. É muito egoísmo, a gente precisa propagar isso, a gente precisa passar isso, e a gente precisa dar oportunidade. Essa oportunidade, se a gente fala em um mundo melhor, a gente precisa ter pessoas boas junto com a gente, ou futuramente também. E eu sempre costumo dizer isso, é uma linha tênue entre quando eu tenho um adversário que me dá muito trabalho, ele é meu melhor amigo. Ele não é meu inimigo. Quando eu enxergo ele como inimigo, vira guerra. Na verdade, a disputa é interna. O que ele está fazendo, que ele está tendo melhores resultados, o que eu preciso fazer para chegar naquilo ou superar aquilo? Na verdade, a competição é interna. Nunca é com os outros. É sempre com a gente mesmo. O que a gente tem que fazer também para a gente chegar, mirar aquilo ali e conseguir chegar ali? Então isso é muito importante, essa disputa também. Entender que o seu concorrente é o seu melhor amigo. Essa é uma visão, né, muito interessante sobre a concorrência, né? Tem até uma oração, bendito sejam os meus concorrentes, e que o empresário, tanto no sentido, né, não só no sentido de não olhar como inimigo, mas o que eu posso e devo aprender e modelar no concorrente, coisas boas e ruins, inclusive, né? Eu sempre digo, num plano de negócio, análise da concorrência é você aprender com os acertos e erros da concorrência, porque acerto você modela e tenta melhorar, e erro você já é um plano do que você deve evitar, né? E eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente olhar para o lado e ver qual foi o resultado. Às vezes a gente não precisa fazer algo que a gente está vendo que não está dando resultado do outro lado. O que eu posso fazer com aquilo ali que não está dando resultado para evitar aquilo ali? Ou o que ele está fazendo que está dando certo que eu posso trazer para a minha realidade? Acho que não precisa fazer igual. Acho que cada um tem o seu estilo. Isso é muito... Quando a gente entende o esporte, a gente entende a individualidade de cada ser humano. Então vamos lá, vamos falar de um time de futebol. Talvez eu não possa cobrar a mesma intensidade de um lateral direito do que eu cobro de um atacante, do que eu cobro de um goleiro, do que eu cobro do lateral esquerdo, do meio campo. Cada um tem uma característica, cada um tem uma maneira de se portar, uma cabeça. Então eu preciso ter esse jogo de cintura para conseguir fazer todo mundo fluir, dentro das suas capacidades, das suas virtudes, dos seus limites, que eu consiga fazer todo mundo fluir e chegar num nível que é uma engrenagem que vai dar resultado. Então isso é muito importante também, ter esse feeling, essa sensibilidade. Né? E você percebe como que é impossível a gente desacoplar o esporte, o que o esporte ensina de uma vida empresarial, de um ramo negocial. Não tem como, tá interligado. É por isso que eu falo, se para mim o esporte não é
o melhor caminho, ele é um dos melhores caminhos. E é por isso que a gente luta para que empresas, o mundo empresarial, como acontece nos Estados Unidos, acho que quando a gente quer utilizar exemplo, a gente tem que pegar bons e grandes exemplos. Os Estados Unidos no esporte, o que eles fazem? Eles enxergam o esporte como negócio, como entretenimento. Não é só um jogo, é um evento. E não pode ser diferente, né? Isso. Até quando a gente olha para os times de futebol no Brasil, né, você vê que os times hoje que são as maiores forças, né, no futebol, o que está por trás é gestão, né? E você vê times que teriam um potencial imenso, né, de ser uma grande força, inclusive sul-americana. Eu estou falando do meu time, que é o Corinthians. Infelizmente, o modelo de gestão faz com que o time esteja numa crise financeira muito grande. Então, mas na verdade o financeiro é consequência de tudo isso que você falou, né? Agora, como o Cláudio disse, o Cláudio é palestrante, né, também. Inclusive, a gente se conheceu pessoalmente num evento que a gente palestrou junto, né? E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? Quais são os temas principais que você trabalha, ainda que você já tenha falado sobre eles aí no nosso bate-papo, mas diretamente, olha, os temas, né, que eu atuo mais fortemente são esses. E para, infelizmente, a gente caminhar para o encerramento do nosso bate-papo, deixar uma mensagem aí final, né, para a nossa audiência, para os empresários, para os gestores, para os profissionais de todas as áreas. Maravilha, Adriano. E assim, as palestras que eu trabalho atualmente são Transformando Metas em Resultados, aonde eu elenco várias dicas que me fizeram a conseguir chegar onde eu cheguei e poder passar isso, transmitir isso para as pessoas, aquilo que eu acredito no meu dia a dia, o que me deu resultado para passar para as empresas, para os colaboradores, para as pessoas de todas as áreas. Eu tenho uma palestra também, que é aquela que eu fiz, que a gente se conheceu pessoalmente na IT, que foi Do Sonho ao Bronze em Paris 2024, onde eu narro a minha história desde garotinho, pequenininho, até conseguir chegar na maior conquista do mundo. E agora eu tenho uma palestra também sobre saúde mental, a importância da saúde mental no esporte, na vida, como a gente lidar com frustrações, com derrotas, com fracassos, aprender, levantar e seguir em frente. Então são essas palestras que eu ofereço para poder, de alguma maneira, contribuir tanto com o desenvolvimento de negócio das empresas, né, quando a gente fala em alta performance, trabalhar em alto nível e ter resultado, quanto também a questão humana. Acho que a gente precisa diminuir essas barreiras. A gente, quando acaba se tornando referência, a gente não pode se blindar. Muito pelo contrário, a gente tem que doar. Tudo que eu tenho, eu devo ao esporte. Tudo que eu conquistei, hoje o poder que uma medalha me trouxe, a responsabilidade também, obviamente, toda a bagagem que eu tenho foi graças ao esporte. Eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que compartilhar também. Eu acho que, como eu falei, seria muito pobre da minha parte se eu guardasse só para mim. Então, acho que compartilhar também é uma missão. E uma das grandes missões que eu tenho hoje não é só conquistar medalha, mas sim ser bom exemplo para as pessoas e mostrar que é possível a gente viver do nosso sonho. Independentemente de qual seja esse sonho, se a gente fizer algo com muito amor, acreditando nisso, trabalhando duro e tendo fé. Quando eu falo em fé, fé em Deus e fé no processo. E a nossa fé tem que ser maior ainda quando está dando tudo errado. Porque quando está dando tudo certo é fácil ter fé. O problema é quando está desmoronando. Porque, afinal de contas, o sol nasce todos os dias. E ele brilha na mesma intensidade para todas as pessoas. Todos os dias eu acordo e decido vencer. A decisão sempre é nossa. Então a decisão da gente vencer tem a mesma força e intensidade da decisão da gente não fazer nada, da gente se lamentar. Então, o que as pessoas vão decidir? Eu decido todos os dias me tornar a minha melhor versão. Então, acho que é esse o recado que eu deixo. E para finalizar, eu gosto muito do trecho da música do Charlie Brown Jr., aquela música Só os Loucos Sabem, que fala assim: para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Muito bom, sensacional.
E dentro até dos temas da palestra e dessa mensagem final, né, eu acredito muito que a maioria das pessoas sonham, mas essa capacidade de transformar sonho em metas e objetivos, né, com toda essa clareza e todos esses fundamentos, essa aula que o Cláudio deu para a gente, para levar aos resultados, é aí que só uma minoria, infelizmente, consegue. E histórias como essa mostram que isso é possível para todas as pessoas, né? Basta trabalhar pesado, trabalhar de forma séria e, como o Cláudio disse no começo, né? Trabalhar bem feito, trabalhar de forma que vai te levar aos resultados. Cláudio, muito obrigado. A história, em diversos momentos aqui, eu me arrepiei literalmente e acho que isso fala tudo, né? Porque você vê o quanto tudo isso é verdadeiro e sai do coração. Então, mais uma vez eu reforço que foi uma grande honra, um grande prazer e muito aprendizado ter você aqui comigo. Só penso como que nós vamos editar isso aqui para fazer 4, 5 cortes de 1 minuto. Eu penso que agora eu tenho um grande desafio, porque não tem o que a gente não possa aproveitar desse bate-papo. Valeu, obrigado.